Olá, meu nome é Leandro e eu estou fazendo esse vídeo aqui para matéria do professor Irineu da FATEC São Paulo, e o tema que eu escolhi para falar é técnica de negociação. Negociar, como você está vendo nessa definição, na verdade é você encontrar um caminho que é benéfico para duas ou mais partes envolvidas em algum tipo de relação que pode ou não pode ser conflituosa, como a gente vai ver mais adiante, né? Tem uma definição na tela. E aí tem alguns elementos de negociação. É muito comum você imaginar que uma negociação, na verdade, é alguma coisa muito parecida com uma guerra, né? Em que tem que ter um lado que perde e um lado que ganha. Então, alguém que se sai melhor do que o outro, né, nessa relação, e nem sempre isso é verdade. Na verdade, é muito interessante que isso não aconteça, que alguém realmente tenha uma situação em que ambos os lados se beneficiem, né? Tem definições aí na tela de, para quem considera isso uma guerra, esses termos assim que o mundo empresarial gosta de usar, estratégia, tática, mas é só para constar. Quando a gente fala de negociação, está muito próximo de sempre a gente falar realmente da eclosão de conflitos. Um dos maiores motivos que a gente tem conflito é a parte cultural, né? Então sempre tem muito problema assim, parte de religião, crença, etnia, né, costumes regionais, essas coisas. Aí nós temos algumas técnicas aqui que realmente, para realmente negociar, você tem que saber planejar, então, o que se almeja conseguir, o que a outra parte quer, o que a outra parte consegue ceder, assim, que eu chamo de ponto de resistência, e também tentar manipular esse ponto de resistência da outra parte para ver até onde eles conseguem ir, né? Mas é muito importante também se colocar no lugar da outra parte, o que ela deseja, e saber escutar o que eles querem, não, na verdade, assumir que a gente sabe o que eles querem. E isso daí é um erro bastante comum, a gente vai ver um pouco mais pra frente, e realmente não é, novamente, tentar sobrepujar a outra parte, sim tentar realmente encontrar um comum acordo para que todo mundo saia satisfeito, até para perpetuar esse tipo de relação e fazer mais dessas relações no futuro, pois já que uma já foi bem sucedida, a chance de você querer repetir isso é bem alta. Aí aqui nós temos, na verdade, alguns casos que eu queria citar como exemplos, alguns pessoais, outros não. O primeiro é realmente um caso que aconteceu no meu trabalho, que foi a gente está construindo um data lake novo na nossa empresa, e aí teve dois colegas que eles estavam realmente tentando decidir alguns passos da construção dessa nova plataforma, e eles não conseguiam resolver um conflito em que um deles estava muito agressivo, tentando empurrar uma ideia, assim, um esquema, uma construção, enquanto o outro não estava apto a aceitar essa sugestão, mas não sabia como argumentar com ele. Então isso nunca ia para frente, e realmente é uma situação de conflito em que as duas partes não estavam se entendendo, e aí até teve que ser escalado para uma pessoa superior, assim, com coordenação, para decidir isso. Foi estranho ver que duas pessoas com bastante experiência não conseguiram chegar a um consenso sem ter a mediação de uma terceira parte, né? Essa parte da concessionária de veículos é um caso que eu quero citar só brevemente, que foi a situação em que o dono da concessionária tinha a Ferrari de estimação dele lá, e uma vez um rapaz trazendo roupa simples, assim, uma bermuda e par de chinelos, entrou e começou a perguntar sobre o carro, vendo com uma curiosidade se eles tinham o manual ali, essas coisas, e os vendedores não deram muita trela para ele, porque, bom, é uma Ferrari, né? Aí o terceiro vendedor, ele acabou dando atenção pro rapaz, até um ponto assim que o rapaz tirou um cartão de crédito
daqueles pretos sem limite, e levou o carro ali, né, que custava muito próximo de R$1 milhão, e o vendedor que deu essa atenção, ele acabou realmente recebendo uma comissão merecida, porque ele tratou o rapaz como qualquer outro cliente, assim, sem compromisso, e acabou saindo bem, né? E o último caso que eu quero citar, que é da caneta, que é um caso clássico, que aparece até naquele filme O Lobo de Wall Street, que é a ideia de você criar a demanda, né? Então, no filme, o personagem interpretado pelo Leonardo DiCaprio, ele pergunta para uma plateia que está realmente assistindo ele expor essas ideias, para que vendam para ele uma caneta. E a ideia aí é justamente você fazer com que o item, nesse caso, no exemplo, uma caneta, seja alguma coisa desejável. Então, como é que você faz uma caneta ser um item que outra pessoa queira adquirir? Na verdade, você faz isso fazendo com que a pessoa precise dela. Então, na verdade, você tem que dar alguma coisa para ela assinar, ou então que ela precise fazer anotações, e aí desse ponto em diante a caneta se torna um artigo que precisa ser obtido em prol de você alcançar outra coisa, né? E acho que também esse é um exemplo bem interessante de negociação. E aqui, na verdade, são só as referências bibliográficas que foram usadas para compor esse trabalho, e eu queria dizer muito obrigado.